Olá, pessoal que se liga na Rede CSF. Estamos de volta com mais uma entrevista da segunda temporada do Rede CSF Entrevista. E o nosso convidado de hoje é o Guilherme Magalhães. Ele que tem 21 anos e estuda Engenharia Mecânica na Unicamp. Esteve nos Estados Unidos, na North Carolina State University, fazendo um curso de Engenharia Mecânica e Aeroespacial. Durante a mobilidade, dentre diversos outros trabalhos, o Guilherme fez um trabalho voluntário para a integração de outros estudantes internacionais, especialmente franceses. E além disso, no Summer, ele trabalhou na Boeing. Junto com outros brasileiros, ele desenvolveu um projeto de distribuição de biocombustíveis para a aviação no Brasil. Ou seja, ele estava lá, mas também estava ajudando o nosso país. Então vamos entender mais um pouquinho sobre a história do Guilherme. Mas antes, solta a vinheta, editor. Olá, Guilherme. Conta pra gente um pouquinho da sua história, desde o ensino médio, desde a sua formação aí. A gente sabe que você fala engenharia mecânica, mas tem um apego muito grande pela parte aeroespacial. Conta como foi chegar na Unicamp e desenvolver esses trabalhos. Bom, meu ensino médio foi bem tranquilo, estudei numa escola normal, não fiz curso técnico nem nada. Então, meio que quando eu saí do ensino médio, eu ainda estava meio perdido, assim, meio desorientado no que eu ia fazer. Sempre gostei muito de tudo, assim, de todas as matérias, tanto humanas quanto exatas, quanto biológicas, mas eu sempre senti um apreço mais assim, especial pelas exatas que eu tinha mais facilidade. Então eu acabei escolhendo engenharia assim, como última opção, na verdade, que eu fui cortando tudo e acabou filtrando até chegar em engenharia. Acabei escolhendo mecânica por ser uma coisa bem abrangente. Eu tinha vontade também de fazer engenharia aeronáutica, aeroespacial, mas eu acho que era muito arriscado pegar uma coisa assim tão específica logo no começo, então acabei escolhendo mecânica. Eu poderia focar na parte aeroespacial ou na parte administrativa ou qualquer outra área se eu mudasse de ideia mais pra frente. Ô, Guilherme, conta pra gente então mais um pouquinho da sua trajetória na universidade, desde a sua entrada no curso de engenharia mecânica até essa decisão de fazer o CSF, de por que ir para os Estados Unidos e para Carolina do Norte. Bom, como eu falei, eu não sabia ainda o curso que eu ia escolher, acabei escolhendo engenharia mecânica por ser mais abrangente, então eu ainda também entrei na universidade meio perdido, assim, sem saber o que fazer. Então, meio que desde o começo da faculdade, eu sempre tentei participar do máximo de coisas que dá. Logo no segundo semestre, eu já engatei já tentei empresa júnior, e para conhecer a parte administrativa, que eu tinha essa dúvida se eu gostava ou não. Mas eu acabei me interessando mesmo, eu tinha um amigo que participava do Aerodesign na faculdade, que era o Urubus Aerodesign aqui da Unicamp. E eu achava muito legal, eu ia na oficina com ele, eu olhava o projeto, foi isso que acabou me atraindo muito mais do que a empresa júnior. Então eu acabei deixando a empresa júnior e entrando na Urubus. Só que desde a época da empresa júnior eu já comecei a participar da ONG Andorinha. Foi legal porque foram experiências completamente diferentes. Então, enquanto a Urubus, que eu tô na equipe até hoje, é uma coisa assim, mais de projeto aeronáutico, uma coisa muito teórica, experimental, que a gente constrói um avião assim, engenharia, a ONG me deu um aspecto assim completamente diferente. E a gente fazia atividades com gibis, atividades lúdicas com as crianças para elas aprenderem, para elas treinarem a leitura, escrita e tal. Então isso foi mais interessante pro meu lado pessoal, pro meu lado profissional no sentido de trabalhar com outras pessoas, gerenciar o meu tempo, e também mais para frente na ONG, como eu fiquei mais de um ano, eu consegui chegar no cargo de diretor de marketing. Então, essa parte de divulgação da ONG, que tinha um trabalho muito interessante, mas muito poucas pessoas conheciam no campus, no aspecto profissional, essa possibilidade de aprender a liderar, a delegar tarefas, que para mim também foi uma novidade. Mas na Urubus também, hoje, eu sou um dos veteranos da equipe, então a gente também tem essa parte de liderança, ao mesmo tempo que a gente trabalha no projeto de Aerodesign. E acho que só. Bom, no começo também, junto com a empresa júnior, eu comecei francês e alemão, porque eu sempre tive esse desejo de fazer um intercâmbio. Isso é um sonho assim, desde criança, eu sempre tive muita vontade de fazer intercâmbio. Então eu comecei inglês quando eu tinha uns 9, 8 anos. E quando eu entrei na faculdade, com esse contato com pessoas novas de diferentes lugares e tal, acabei vendo que tinha gente que falava muitas outras línguas, falava alemão, falava russo, falava japonês, falava francês. Eu que me achava bacana que falava inglês, vi que eu tava para trás, que eu precisava manter e aprender novas coisas. Então, eu pensava em fazer, não pensava em estudar nos Estados Unidos ainda,
mas eu pensava em estudar na França, que era a minha ideia principal, fazer o duplo diploma. Desde que eu entrei, esse que foi o meu foco. Então, meio que comecei o alemão e o francês, acabei deixando o alemão por falta de tempo e continuei o francês eu faço até hoje. Mas eu acabei aplicando pro duplo diploma, acabei não passando. E me inscrevi no Ciências Sem Fronteiras, assim, meio de última hora. E quando eu tava olhando o site da Unicamp, vi o último dia para inscrição do Ciências Sem Fronteiras dos Estados Unidos. Aí eu pensei, por que não? Eu acabei me inscrevendo, assim, no final, acabei passando no Ciências Sem Fronteiras para os Estados Unidos e foi uma experiência que eu jamais poderia ter imaginado. E como foi chegar nos Estados Unidos, um país que você nunca tinha conhecido, uma universidade nova? Bom, na verdade, não foi a primeira vez que eu tinha ido para os Estados Unidos, eu já tinha ido à viagem outras vezes, mas eu vi os Estados Unidos com os olhos de turismo, eu não me imaginava realmente morando lá. Quando eu fui aceitar na Carolina do Norte, eu fiquei tipo meio, nossa, o que será que me espera esse intercâmbio? Então foi muito bacana, que foi uma surpresa muito boa. Então eu já cheguei lá bem assim, aberto para novas experiências. No aeroporto mesmo já tive um baque assim, cultural, que uma moça da faculdade foi me buscar, eu fui dar um beijo assim na bochecha, ela me empurrou e me deu a mão assim. Foi meio estranho. Mas o pessoal do sul dos Estados Unidos, em geral, eles são muito hospitaleiros, eles são muito carinhosos. Acho que o Brasil dos Estados Unidos está no sul dos Estados Unidos. Então, acho que a primeira coisa assim, que eu percebi lá foi que o ensino também é muito diferente, a forma de avaliação é muito diferente. Então, as aulas lá são aulas expositivas muito rápidas, de 50 a 40 minutos, o que eu acho muito interessante, porque na aula, aqui no Brasil, por exemplo, as minhas aulas têm sempre 2 horas. Eu acho muito maçante você ficar lá assistindo slide, que assim, eu aprendo mais na prática mesmo. Os trabalhos também são, eles chamavam de design project, algumas tarefas tinham esse design project, que era você realmente fazer um design de alguma coisa, você criar alguma coisa você. Então eu acho que isso dá uma independência, uma liberdade muito grande para fazer o que você quiser. Uma coisa também que eu achei muito interessante é o contato com os professores, porque lá eu tinha salas de 120 alunos, 150 alunos, e todo mundo assim sentado, calado, olhando pro professor, entendendo o que ele falava, concordando, levantando a mão, participando, assim, uma coisa muito dinâmica. Então, apesar de ser uma aula expositiva, o pessoal participava bastante, uma coisa que eu não vejo muito aqui no Brasil. É sempre o pessoal ali da frente que participa, que tira dúvida, e o pessoal de trás que dorme, que vai embora mais cedo. Não que nos Estados Unidos não tenha isso, que tem também. E lá eu tive a sorte de ficar na engenharia mecânica e aeroespacial, que lá é um curso só. Então eu pude fazer umas matérias lá de aeroespacial que realmente mudaram minha visão sobre aeronáutica, sobre tudo. Porque apesar de eu gostar bastante, eu ainda era muito leigo no assunto. Especialmente nas minhas aulas de laboratório de aerodinâmica, por exemplo, eu pude ter um contato que eu próprio mexia um túnel de vento enorme que a gente tinha na faculdade, um túnel de vento subsônico. Pra mim, assim, é surreal. Um professor meu, ele gostava de dar ponto bônus para quem fazia pesquisa numa enciclopédia que era James All the World Aircraft, eu acho que é uma enciclopédia de todas as aeronaves de todos os anos, de todos os tempos. Então você entrava lá, via qual que era o tamanho do avião, a envergadura do avião, quanto tempo ele voava, qual era o peso dele, qual era a função dele. Eu sempre fazia pesquisa de aviões brasileiros, como Tucano, Super Tucano, sempre fazia pesquisa brasileira, que obviamente interessa a todos nós. Muito legal. E a gente ficou sabendo que você chegou até a Boeing, né, cara? Conta pra gente como foi todo esse processo, conseguir trabalhar na Boeing, como foi o projeto que vocês desenvolveram lá. A Boeing, ela tinha uma parceria com o Ciências Sem Fronteiras desde 2012, e em 2013 eu fui um dos convidados para fazer parte desse programa, e foi muito bacana. Eu achei que eu realmente não ia conseguir estágio, de repente veio um e-mail, assim, milagroso, tipo, olá, você gostaria de fazer um estágio? E a gente tinha aulas relacionadas a desafios da aeronáutica dos dias de hoje. Começamos com um professor da Caltech, uma das principais universidades também dos Estados Unidos, sobre engenharia de sistemas. A gente meio que aprendia a achar soluções a partir de engenharia de sistemas, então fazer um processo de raciocínio, uma metodologia, tal, também foi muito bacana. E a gente teve aula de aerodinâmica, aeroelasticidade, e a gente também teve uma aula de projetos de aeronaves com 2 professores da Georgia Tech, que foi também muito bacana. Mas acho que um dos principais focos também do nosso academic training foi a parte de biocombustíveis. Por quê?
A Boeing ela estava vindo para o Brasil, abrindo uma nova empresa de R&D aqui, de pesquisa e desenvolvimento, principalmente em biocombustíveis e novos materiais para aviação. Então, no começo foi meio assustador, assim, porque eles falaram que a gente precisava fazer um projeto de biocombustível. Então, todo mundo meio que se olhou e falou, cara, isso é meio fora da nossa área, a gente não conhece, a gente não sabe e tal. E foi meio que um campeonato, assim, entre os times para ver quem quer fazer o melhor projeto. Então, a gente fez de tudo realmente para ganhar. Então, a gente começou escolhendo a matéria-prima, que foi lixo urbano, bagaço de cana-de-açúcar e restos de plantação aqui da região sudeste. No caso, a nossa empresa de biocombustíveis seria aqui na região sudeste. O nome do nosso projeto era Bio2Jet. E a gente arrecadaria, né, o resto de plantações de pequenos, médios e grandes agricultores aqui da região de Campinas, no interior paulista, juntamente com o lixo urbano, tanto de São Paulo quanto de Campinas, são os maiores produtores de lixo. E a gente também pensou no processo químico, que eu acho que foi um diferencial do nosso projeto. É um processo de Fischer-Tropsch, o processo de processamento desse lixo em biocombustível, que já é um processo validado no Brasil, né? E também, no fim, a gente teve um risk mitigation, que a gente tinha que pensar, que era soluções de problemas que a gente teria. Então, sei lá, na emissão de gás carbônico, a gente teve que pensar também. Putz, foi uma experiência muito boa. E, no fim, a gente acabou ganhando como pro melhor projeto. E a gente também teve a oportunidade, que foi, para mim, foi a melhor parte, que foi conseguir apresentar esse projeto para o presidente da CAPES, Jorge Guimarães, e para Donna Rinach, que ela é presidente da Boeing do Brasil. Sensacional. O aprendizado foi muito grande. Parabéns você e todo mundo que participou aí, né? Guilherme, estamos encerrando a entrevista aqui. Queria abrir um espacinho para você deixar uma mensagem para o pessoal, para tanta gente que está nos assistindo e que tem certeza que estão se inspirando com uma história tão bacana como a sua. Fica à vontade. Eu recomendo às pessoas que elas façam o intercâmbio. Isso, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que realmente muda a sua concepção sobre a vida de todas as formas, acadêmica, profissional, pessoal. Acho que isso realmente transforma sua forma de realmente ver a vida em todos esses aspectos. Eu acho que vale a pena você ir com a cabeça aberta. Então vá querendo fazer novas amizades, participe de novas coisas, vá fazer uma coisa que você não faria no Brasil. Aproveite, conheça novos lugares e mostre pra galera os lugares novos também que todo mundo quer conhecer. É isso aí, recado tá dado então. Rapaz, muito obrigado pela sua entrevista, a gente tem certeza que muita gente se inspirou bastante aí. E a gente fica por aqui, voltamos na semana que vem com mais uma entrevista da Rede CSF. Até lá!